Gente, uma outra utilidade para a técnica do DNA recombinante é a produção das chamadas vacinas de DNA. Para poder falar das vacinas de DNA, que tal lembrar para vocês como é que funciona uma vacina clássica? Como é que funciona lá uma vacina convencional? Bom, na vacina clássica, gente, basicamente, eu vou aplicar em você um antígeno. Para quem não lembra, um antígeno é uma substância estranha ao seu organismo. Por exemplo, a proteína do vírus da AIDS, ou então um carboidrato da bactéria da tuberculose, alguma substância química estranha a você. Uma vez que eu aplicar um antígeno em você, seu corpo reage. Ele vai produzir proteínas de defesa chamadas de anticorpos. O que na verdade não é meu maior interesse. Porque anticorpos duram em você tipo umas 2 semanas. Naquelas 2 semanas, esses anticorpos vão ter desaparecido. O mais bacana para mim em relação à vacina são as chamadas células de memória. Como o nome sugere, as células de memória elas vão lembrar do antígeno e se o mesmo antígeno aparecer de novo, elas imediatamente são ativadas e voltam a produzir anticorpos. Sendo que essas células de memória têm uma validade média de uns 10 anos, podendo essa validade ser estendida. Se você entrar em contato com o antígeno de novo, a validade é prorrogada por mais 10 anos. Ainda assim, gente, a vacina clássica, ela tem 2 limitações. Número 1, os anticorpos produzidos não ficam circulando para sempre em você. 2 semanas e eles somem. Tudo bem, eu sei. Se o antígeno aparecer de novo, imediatamente as células de memória são ativadas e passa a produzir os anticorpos de novo. Ok, mas que o anticorpo não fica o tempo inteiro, não fica. Outra coisa é que as células de memória têm uma validade limitada, algo em torno de 10 anos. O que quer dizer que a maioria das vacinas tem uma validade, em média, de 10 anos. Algumas, gente, têm validade eterna, porque alguns vírus nunca saem de você. Então, por exemplo, quem já pegou catapora, sabe que o vírus da catapora vai ficar dentro do seu corpo para sempre. O que quer dizer que a validade das células de memória fica sendo renovada o tempo inteiro, né? A cada segundo da sua vida, a validade das células de memória é renovada por mais de 10 anos. O que quer dizer que, nesse caso, fica permanente. Mas para a maioria, 10 anos é a média. E aí, pessoas, devido a essa limitação dos anticorpos durarem pouco tempo e as células de memória só 10 anos, a galera está desenvolvendo lá vacinas à base de DNA. Vacinas de DNA, ao invés de você aplicar o antígeno, você vai aplicar um DNA recombinante contendo o gene do antígeno. Ou seja, eu não aplico a proteína do vírus da AIDS. Eu aplico um DNA recombinante com um gene para produzir a proteína do vírus da AIDS. Ou seja, ao invés de eu aplicar a proteína em você, ao invés de eu aplicar a proteína, eu vou aplicar o gene que codifica a proteína, o resultado. No que eu aplicar o DNA recombinante com o gene do antígeno, esse gene ele é transcrito em RNA mensageiro, ele é traduzido na proteína, ou seja, nesse caso, no antígeno, e a consequência disso é que você vai produzir um antígeno. Gente, você vai passar a produzir a proteína do vírus da AIDS, por exemplo. Ô, Landinho, não vai ter problema? Não, né? Não teve problema quando eu apliquei um antígeno em você. Eu vou escolher um antígeno que não seja problemático, um antígeno que não seja tóxico. Então, qual a diferença de você aplicar ou produzir? É o mesmo antígeno, só que ao invés de eu injetar ele pronto, você agora vai produzir ele dentro de você. E aí, cara, por mais que você fabrique, continua sendo estranho, e no que você produz antígeno, estimula você a produzir anticorpos. Estimula você a produzir células de memória. Sendo que a grande beleza da vacina de DNA é que, moçada, na vacina clássica, células de memória duram em média 10 anos. E no caso da vacina de DNA, enquanto você produzir um antígeno, você vai produzir um anticorpo e vai renovar a validade das células de memória. Só que durante quanto tempo você vai produzir um antígeno? Enquanto o DNA recombinante estiver em você. Mas lembra que o DNA é extremamente estável? Então esse DNA recombinante, ele vai ficar em você para sempre. Para sempre. O DNA recombinante, o gene do antígeno está em você para sempre.
você vai produzir a proteína do antígeno para sempre. Você vai produzir anticorpos e células de memória. Ou seja, a grande beleza é que isso aqui é feito permanentemente. Isso aqui agora vai ser feito por toda a vida do indivíduo. Ou seja, vacinas de validade permanente. Então, vacinas de DNA, nenhuma delas chegou no mercado ainda. Mas quando elas começarem a chegar no mercado, esperamos que a validade delas seja eterna. Né? Porque o DNA recombinante vai ficar em você para sempre. Para o resto da sua vida, você vai ter o gene do antígeno em você. Para o resto da sua vida, você vai produzir um antígeno e vai fabricar anticorpos e células de memória que são reestimulados. Então, ao invés de você ter anticorpos por 2 semanas, células de memórias por 10 anos, toda a vida do indivíduo, vacinas de validade eterna. Qual é a limitação da vacina de DNA? Como aplicar isso em você? Né? Porque, por exemplo, como aplicar microinjeção? Oi, gente, complicado, né? Para você produzir uma quantidade significativa de antígeno, você vai precisar de milhões, talvez bilhões de células modificadas. Pegar uma agulha e sair furando de 1 em 1 milhões de vezes é inviável. Com detalhe de ter que ser uma agulha microscópica e tal, complicado. Né? Usar vírus, ora, nesse caso, seria semelhante à técnica lá da terapia gênica. Mas não poderia ser a técnica ex vivo, né? Eu não teria como tirar muitas células suas, milhões, né? Depende talvez da célula, talvez. Aplicar e devolver. Isso é complicado, né? Para vacinação em larga escala, seria difícil, né? Então, mesmo que eu pegasse uma célula de medula óssea, né? Tirava e colocava de novo. Pô, tudo isso é trabalhoso, caríssimo, né? A técnica em vivo, perigosa, né? Técnica em vivo pode ter reações imunológicas. Ou seja, não é legal. Então, qual é a técnica que eu vou usar? Biobalística. Eu vou usar, moçada, a técnica do canhão de genes, também chamado lá de pistola de genes. Aquele lance de você pegar o DNA recombinante, colocar ele em esferas de ouro, lembrando que o ouro é usado porque ele é inerte, inofensivo. A lã de ouro é caro. Partículas microscópicas, não vão contar. E aí quando você vai lá e pega o canhão, pega a pistola de genes, encosta a pistola de genes no seu braço, por exemplo, o que você aplica? As esferas de ouro, moçada, célula, núcleo, DNA, elas vão atravessar as células e vão deixar o DNA recombinante no meio do seu DNA. Mesmo que alguma esferazinha saia fora e o DNA recombinante não fique no canto certo, eu uso tantas que alguém vai acabar ficando no canto certo. Nesse caso, você vai acabar gerando lá milhões de células modificadas, todas elas com gene do antígeno, fabricando RNA mensageiro, proteína, para estimular você. Ou seja, a galera está desenvolvendo, né, pistolas vacinais, pistolas de vacinação, que vão trabalhar com biobalística. Apliquei, coloquei você, parece um super jato de spray, só que não de ar, de bolinhas de ouro, revestidas com DNA recombinante, que vai enfiando, moçada, lá no seu braço, vai enfiando nas células o gene do DNA recombinante. Aí você vai acabar produzindo isso, vacina. Bom, como eu estava comentando, algumas delas em fase de teste, né? Então a aplicação, como eu tenho que modificar muitas células, nem injeção, nem vírus, arriscado na técnica em vivo, caro na técnica ex vivo. A biobalística, o canhãozinho de genes, a pistola de genes, para fazer a aplicação da vacina, é mais ou menos como a gente deve estar trabalhando em relação a isso.